No vídeo de hoje vamos resolver exercícios de exame relativamente à matéria das probabilidades condicionadas, modelo normal e graves. Começo por ler o primeiro exercício que diz: foram analisados 500 formulários preenchidos pelos turistas que embarcaram num navio de cruzeiro. Concluiu-se que 200 turistas estão em lua de mel. Dos turistas que estão em lua de mel, metade está numa suíte. Dos turistas que não estão em lua de mel, a quinta parte está instalada numa suíte. A quinta parte. Escolhem só o caso, um desses 500 formulários. Qual é a probabilidade do formulário escolhido pertencer a um turista que não está em lua de mel, sabendo que está instalado numa suíte? E apresenta o resultado na forma de fração. Então aqui gosto sempre de começar por definir os acontecimentos. E como é que eu sei quais é que são os acontecimentos a definir? Habitualmente, a última linha do enunciado, quando pedem a probabilidade, eles estão a pedir basicamente uma condicionada aqui com dois acontecimentos, que é, portanto, estar em lua de mel, estar numa suíte. Então o que eu vou fazer é definir os acontecimentos desta maneira. Seguidamente, vou escrever os dados do enunciado. E por último, querem saber qual é a probabilidade do formulário pertencer a um turista que não está em lua de mel. Portanto, qual é a probabilidade de pertencer a um turista que não está em lua de mel, sabendo que está instalado numa suíte. Ok, então agora depois de termos definido os acontecimentos e de termos registado os dados do enunciado, devemos começar desta maneira. Vamos elaborar uma tabela, porque estes problemas de condicionada, também da probabilidade total, regra de Bayes, pode ser sempre resolvido por tabela. A tabela que vou criar aqui vai ter este aspecto, vai ser basicamente, pode ser desta forma. Vou ter aqui os turistas que estão em lua de mel, ao lado os que não estão em lua de mel, e aqui nesta primeira linha vou ter, portanto, turistas instalados numa suíte, os que não estão em suíte, e agora aqui vou ter o total. Portanto, já sei que o número total de formulários é 500, posso então já colocar aqui os 500. Agora há outras formas de fazer isto. Pessoalmente gosto de preencher logo os dados na tabela e não desenvolver logo as fórmulas aqui das condicionadas. Mas noutros exercícios vamos também resolver desenvolvendo as fórmulas. Neste exercício vamos mesmo só, o foco é na tabela, e é uma forma bastante rápida de fazer isto. Eu sei que 200 turistas estão em lua de mel. Ora, posso muito bem vir aqui à tabela e escrevo aqui 200 turistas estão em lua de mel. Então quantos é que não estão em lua de mel? Faço 500 menos 200. Podemos fazer aqui em cálculo auxiliar. 300 não estão em lua de mel. Outra informação que me está a mudar do enunciado. Dos turistas que estão em lua de mel, metade está numa suíte. Portanto, dos que estão em lua de mel, que é esta coluna aqui, dos que estão em lua de mel, metade desses estão numa suíte. Quanto é que é metade de 200? É 100. Então, metade está na suíte, pelo que conseguimos descobrir este valor aqui. Só tenho que fazer 200 menos 100 e vou obter aqui 100. Muito bem. Depois, outra informação que também nos estão a dar é que dos turistas que não estão em lua de mel, a quinta parte não está instalada numa suíte. Portanto, dos que não estão em lua de mel, vem aqui esta coluna, que são 300, e vamos fazer a quinta parte. Ora, a quinta parte disto vai nos dar 60, e portanto não estão numa suíte. Então aqui iria ter os 60. Faço agora, para descobrir este valor aqui, faço esta entrada 300 menos 60, que me vai dar aqui os 240. Portanto aqui é 240.
Ok, como é que eu sei que não me enganei? Reparem, eu tenho aqui este 500 e este 500 é o total. Então sempre que eu somar aqui os extremos da tabela na horizontal e os extremos da tabela na vertical, tem que dar os 500. Então vou fazer aqui alegremente 100 mais 240 dá 340, bastante fácil. 100 mais 60, 160. E agora 340 mais 160 vai dar os 500. Portanto, isto aqui não foi necessário usarmos aqui estas probabilidades que eu registrei do enunciado, e recomendo que façam sempre isso, que registrem os dados do enunciado, porque isto é uma forma de fazer. E quando vocês têm os dados escritos é mais fácil depois organizarem a informação. E tem que saber que isto se desenvolve desta maneira. Isto é, não é L e S sobre a probabilidade S. Esta é a nossa fórmula. Qual é a probabilidade de S? Portanto, venho aqui à tabela e vejo aqui 340. Aqui então é 340. Agora, qual é a probabilidade de não L e S? Vejam uma coisa que há pouco não disse. Quando é não L e S, estamos a falar das entradas da tabela. Portanto, cada entrada da tabela vai dar uma interseção. Neste caso eu teria S e L. Aqui teria S e não L. Aqui era não S e L. E aqui era não S e não L. Então, mas nós não podíamos passar da condicionada para aqui. Vocês podem, mas têm que desenvolver primeiro as fórmulas da condicionada e depois é que põem os valores na tabela. Neste caso, optei logo por passar o enunciado, os dados do enunciado para a tabela para ser mais direto. Pronto, era mais direto, mas também podiam pôr as probabilidades aqui na tabela. Também era outra forma de fazer isto. E esse vai ser 240. Portanto, aqui vai ser 240. Então, aplicando esta fórmula, vamos ficar com 240 sobre 340. Isto é o mesmo ter 24 sobre 34, que vai dar, portanto, isto aqui vocês com uma calculadora, estou só aqui a confirmar, vai dar 12 sobre 17. Pronto. Uma das atrações da festa de freguesia é a quermesse, onde se podem comprar rifas. Considero que num conjunto de 200 rifas, 120 são verdes. Portanto, o total de rifas é os 200. Até escrevo já as informações para ser... Portanto, os dados que nos estão a ser dados, o total de rifas é 200. Depois, 120 são verdes. Ora, 120, portanto, o número de rifas verdes, estão-me a dar essa informação aqui, 120. Dizem-nos o quê? Que 1/4 das rifas verdes são rifas premiadas. A probabilidade de ser premiadas sabendo que é verde é igual a 1/4. E depois também estão a dizer que das rifas premiadas há tantas verdes quantas que não são verdes. Portanto, das rifas premiadas, sabendo que são premiadas, há tantas verdes quanto as que não são verdes. Pronto, é isto aqui que estão a dizer-nos aqui. E então escolhe-se aleatoriamente uma rifa daquele conjunto de 200. Qual é a probabilidade da rifa escolhida não ser premiada, sabendo que não é verde? Temos aqui a palavra sabendo, já sabem que então é a probabilidade condicionada. Pedem-nos então para determinarmos a probabilidade de, portanto, não ser premiada, sabendo que não é verde. O que é obrigatório? Definimos os nossos acontecimentos iniciais, primeiramente. A parte, como estava a dizer, é obrigatório definir os acontecimentos. Os dados também é obrigatório. Habituem-se a fazer esta parte, porque depois também na inferência estatística vai-vos ajudar. Definirem sempre os dados. E depois, ok, já temos esta parte aqui. Vamos pensar na tabela. Vamos começar a desenvolver a tabela. A primeira coisa que escrevo logo é o total de rifas. É logo aqui esta informação, que é 200.
Depois, estão-me a dizer que o número de rifas verdes é 120. Então, vou já pôr aqui 120. Agora, estão-me a dar aqui esta probabilidade que, portanto, escolher a rifa premiada sabendo que é verde é 1/4. Estavam a dizer há pouco das rifas verdes, 1/4 são premiadas e fazia uma multiplicação direta. Portanto, 1/4 de alguma coisa é... O de é um operador que se usa em matemática e faz multiplicação. Mas podia fazer de outra forma. O que é que eu podia fazer? Eu podia desenvolver esta probabilidade. Se há 120 rifas verdes num total de 200, então a probabilidade de ser verde vai ser 120 em 200. Ou seja, ia ser 12 em 20. Portanto, aqui ia ter 12 em 20. Ok, mas estão a ver que eu comecei por preencher a tabela fazendo o total de rifas. E agora estou a trabalhar com frações. Para também verem que isto funcionava desta maneira, eu vou optar agora por fazer usando as frações. Portanto, usando aqui as frações. Só apagar aqui esta parte. Então aqui no lugar de 200 eu ia ter o total, que é 1. Aqui não ia ter 120, tinha que ter a fração, portanto é 120 em 200, que reduzindo dar 3/5. Aqui era 3/5. Já sabem então automaticamente que aqui em cálculo auxiliar podem ver que isto aqui ia dar 2/5. Aqui era 2/5. Depois, o que é que podemos ver aqui mais? Ok, também calculámos há pouco a interseção, ou seja, vai ser a entrada premiada e a rifa verde, que vai ser 3/20. E agora conseguimos descobrir este valor. Fazemos 3/5 menos 3/20. Então aqui é 9/20. Agora, a última informação diz que a probabilidade de serem verdes sabendo que são premiadas é igual à probabilidade de não serem verdes sabendo que são premiadas. Ou seja, aqui também tem que ser 3/20. O que vai dar um total de 6/20. E agora aqui vai dar 14/20. Portanto, o que eu fiz foi somar 3/20 mais 3/20 para obter aquele valor. E fiz depois 1 menos 6/20, que deu 14/20. Agora aqui, isto vai ter que dar 5/20. Pronto, está certo. Pronto, viram uma outra forma que estamos a fazer com a tabela, mas estamos a usar probabilidades. Talvez a outra seja mais intuitiva. Achei interessante também fazermos desta forma, porque são duas opções. A probabilidade pedida vai ser dada por as rifas não premiadas e que não são verdes sobre as probabilidades das que não são verdes. Vai dar 25 em 40, a dividir por 5 vai dar 5 oitavos. Era este que me estavam a pedir, ou não? Oitavos, que é igual a 0,625, que estavam-nos a pedir na forma de dízima. Sim, apresenta a resposta na forma de dízima. Ok.